mais um Elas Falam Tudo no Ar e hoje vamos receber uma convidada muito especial. Ela que é nutricionista há 8 anos, formada em nutrição ortomolecular e nutracêutica clínica, especialista em emagrecimento e saúde da mulher 40+, criadora também do programa Maravilhosa e Magras, com mais de 2.000 alunas transformadas. Seja bem-vinda, Amanda Ferreira. Obrigada, agradeço pelo convite, poder estar aqui compartilhando um pouquinho, né, desse momento com vocês, compartilhar da minha vida pessoal, da minha vida profissional, do meu trabalho. Amanda, primeiramente é um prazer te receber aqui, sinta-se à vontade, se apresente para a galera que nos assiste e se prepara porque hoje nós vamos conhecer um pouco da sua história e tirar algumas dúvidas das nossas ouvintes. Né? Eu sou apaixonada, eu amo o que eu faço. E a nutrição para mim foi como um propósito de vida, uma realização. Hoje eu digo que a nutrição é mais que uma profissão, é um propósito de vida. Eu amo cuidar de mulheres, eu amo transformar a vida dessas mulheres. Então eu me identifiquei muito com a nutrição. Eu tenho uma formação antes da nutrição, né, antes de fazer a graduação, e eu sempre soube o que eu queria e que era realmente a nutrição em si, porque eu sou apaixonada pelo poder que a alimentação tem em todos os processos do nosso corpo. Alimentação é cura, alimentação é vida. Mas é verdade. Desde novinha você é assim? Você era Sim, aquela adolescente de 10, 12 sempre. anos que era ligada na comida, o que você ia comer? Parece assim, que não é isso, não pode nem acreditar, mas desde novinha. Eu comecei a fazer atividade física com 12 anos. Na minha época não tinha academia, né? Aqueles recursos que a gente tem hoje, mas eu já pegava bike, subia, descia morro e andava, porque assim, aquilo era muito intrínseco, né? Eu gostava muito de atividade física, gostava do autocuidado, já era muito curiosa nessa época em saber o que a alimentação, né, resolve aqui, como que a alimentação pode transformar não somente o nosso corpo, mas também nossas vidas. Então, assim, eu sou uma eterna apaixonada pela nutrição. E como que você, Amanda, decidiu se especializar em nutrição ortomolecular e nutracêutica clínica? Justamente para entender o papel da alimentação com cada funcionalidade do nosso corpo. Então, assim, hoje a gente tem... A alimentação, né, ela tem um papel estratégico nas funcionalidades do nosso corpo. Então, para mim entender qual cada alimento pode realmente transformar o que a gente precisa, né? Trazer os benefícios estrategicamente, não só para a nossa saúde, mas também para o nosso corpo, para a nossa estética corporal. No começo da sua carreira, quais foram os principais desafios que você enfrentou ao trabalhar com emagrecimento e saúde da mulher? Eu comecei a trabalhar no emagrecimento da mulher, desde sempre, né? Só que no início, quando eu me formei, eu fazia muitos desafios de emagrecimento, e aí logo depois veio a pandemia. Então, na época de consultório, a gente ficou muito instável, né? Sem saber o que ia acontecer, e aí o movimento caiu bastante. Eu tive a oportunidade, nesse período, de trabalhar embarcada. Aí, olha só, e logo eu, né, uma mulher que gosta de cuidar de mulheres, fui trabalhar numa plataforma offshore cuidando de 100 homens. Mas como na vida tudo tem um propósito, isso não foi diferente. E aí eu passei por essa experiência fantástica, né? Foi um crescimento pessoal, profissional muito grande. E nesse período que eu passei por esse momento, só me fez ainda mais querer me aproximar do meu propósito, que é cuidar de mulheres. Então, nesse período que eu trabalhava embarcada, eu comecei a trabalhar, né, atendendo um projeto social. E aí, esse projeto social, a grande maioria, 90% das mulheres, eram 40+. E, assim, existem vários ciclos da vida da mulher, né? Desde a menarca, lá quando a mulher começa, a menstruação, a fase reprodutiva, e também a menopausa, né? O climatério, a perimenopausa, a menopausa, e são diferentes. A gente precisa ter condutas diferentes para cada ciclo da vida. Cada fase. Então, como eu era especialista, assim, na saúde e emagrecimento da mulher, eu não entendi por que muitas daquelas mulheres chegavam, assim, devastadas pelos sintomas desse ciclo, sabe? Do climatério, da menopausa. E eu não entendi por que aquilo acontecia. Era uma mulher muito comprometida, sua saúde, seu corpo físico, sobrepeso, aquela barriga inchada, desmotivada, aquelas mulheres, sabe, que não tem mais energia, mais ânimo, não tinham. E eu ficava, meu Deus, o que aconteceu com essas mulheres que
que chegam dessa forma, né? Será que é a falta de conhecimento, falta de informação, falta de recurso? E aí eu comecei a me especializar, entender o que acontece, né? Quais alterações fisiológicas que acontecem nesse ciclo e que, assim, impactam tanto na saúde da mulher. E eu comecei a estudar, me especializar, e aí fez muito sentido para mim isso, porque foi um despertar que eu tive na minha profissão, e eu falei assim, não, eu quero cuidar de mulheres 40 mais. Eu quero fazer isso e é isso que eu amo fazer. E aí tudo começou a fazer sentido, transformei corpos, vidas, e Que isso legal. é muito, muito grande satisfação, né? Foi aí que surgiu a ideia de você criar o programa Maravilhosa e Magras. Maravilhosas e e Magras. Magras. Conta um pouquinho aí. O Maravilhosas e Magras é um programa mesmo específico para mulheres 40 mais, justamente para vencer essas barreiras, né? Esses sintomas, esses efeitos do ciclo da mulher e também o emagrecimento, né? Para que essa mulher, ela entenda o que acontece com o corpo dela, consiga chegar no seu peso ideal, consiga ter o corpo que ela deseja, ter toda ali um acompanhamento, um suporte integrativo, para que de fato ela consiga vencer esses sintomas, esses efeitos, recuperar a autoestima, voltar a ter ânimo, ter energia, ter disposição, porque muitas das mulheres elas não têm conhecimento ou não têm essa informação que é possível sim viver o climatério e a menopausa livre desses sintomas, é possível viver esse ciclo também com o corpo que você deseja, da forma que você deseja, da forma que a gente merece viver, que é bem, né, com qualidade de vida, com bem-estar. Amanda, considerando então os diversos métodos de emagrecimento disponíveis, o que faz o seu método HIM se destacar? Explica um pouquinho. Então, o método RIM, depois de muitos estudos, depois de muitas aplicações na prática, né, com essas mulheres, ele tem como propósito... O que significa esse método? O RIM RIM é HIM. Isso. São os 3 principais vilões do emagrecimento da mulher. Na verdade, a gente trata esses 3 pilares fisiológicos, que é o quê? Hormônios, inflamação e metabolismo. Então, assim, a mulher nesse período, ela necessita de estratégias diferentes. A mulher que ela tem um corpo de 20, de 30, ela não tem a mesma necessidade que uma mulher de 40. De 50. Claro. Então, a gente precisa olhar a raiz, a base fisiológica disso, quais são as alterações hormonais, metabólicas que acontecem com a mulher nesse período, que impactam no sobrepeso, que impactam na qualidade de vida. Então, a gente precisa olhar além disso, porque muitas das vezes cortar calorias não vai emagrecer essa mulher. Sim. Perder peso não é emagrecer. Emagrecer é se manter magra, entendeu? Perder peso, a gente faz um déficit calórico e consegue emagrecer. Agora, manter é diferente. Então, o RIM, ele fez exatamente para isso. E você mescla tanto a reposição hormonal quanto a alimentação? O teu é só alimentação? Só alimentação. Só alimentação. No método a gente Você não pede para nenhuma aluna sua ou cliente sua? Algumas pacientes, elas fazem reposição hormonal, tá? De forma farmacológica. Mas não impede também da gente... O teu foco não é esse? Não. O teu foco é a alimentação? Exatamente. Não impede da gente fazer a reposição hormonal através dos alimentos, de forma natural. Porque o que acontece? Existem 2 receptores diferentes. Os receptores dos farmacológicos e do alimento por si natural. Então, assim, a modulação hormonal através dos alimentos tem uma ação semelhante ao dos hormônios. Só que ele não se liga ao receptor da via farmacológica, que são os medicamentos. Ele faz essa modulação de forma hormonal, de forma natural. Isso também diminui o risco da mulher ter algum tipo de câncer. Claro. E só com a alimentação, né, uma alimentação estratégica para fazer essa modulação hormonal, a gente tem excelentes resultados. E a gente consegue diminuir demais os impactos desse ciclo, né, desse ciclo da mulher, os sintomas, os efeitos. E assim, são resultados fantásticos. Muitas das mulheres não fazem a reposição hormonal, mas fazem a modulação hormonal através dos alimentos e têm resultados incríveis. Mas se eu fosse uma paciente sua, se eu chegasse lá, igual depois que eu tive a minha filha, eu cheguei a ter 5, 10% de nível de testosterona. O que você indicaria para eu fazer? Então, em alguns casos muito específicos, a gente faz a reposição hormonal com hormônios bioidênticos.
Algumas das vezes a gente tem como melhorar esses aspectos através da modulação natural. Mas quando é um caso muito intenso, muito severo, uma taxa muito baixa de hormônio, que essa mulher tem que ela repor, tem essas taxas muito agravadas, né? E que ela é uma mulher muito sintomática, aí a gente precisa sim olhar para a reposição hormonal. Mas com a base na modulação hormonal através dos alimentos, na modulação natural, a gente já consegue melhorar um pouquinho. Com certeza. Mas qual é o alimento que você sempre coloca na lista para a mulher consumir para aumentar a testosterona, o libido, a disposição? Quais são? Então, os alimentos que fazem essa modulação natural são os alimentos que são considerados fitoestrógenos, né? Fito-hormônios, que exatamente como falei, ele tem a capacidade, né, de se ligar aos receptores desses hormônios para diminuir os impactos disso. Então, são alimentos que eles têm finalidade fitoestrógenas, fito-hormônicos, que têm realmente essa ação, né, de modulação hormonal. Quais são esses alimentos? Os principais alimentos fitoestrógenos são as sementes, né? As lignanas, que é a linhaça, né? Em forma triturada, meinha, né? A farinha de linhaça. Gergelim, semente de abóbora, semente de girassol. A isoflavona também, que é um composto ativo da soja. Então, é o alimento mais fitoestrógeno que a gente tem. Aquele tofu? O tofu é o derivado da soja. Ele é maravilhoso também. Eu não indico o consumo do grão, porque o grão ele tem pouca disponibilidade da isoflavona. Então, as mulheres que precisam fazer, né, uma suplementação, têm a suplementação de forma isolada, né, que é a isoflavona da soja, mas também tem os derivados da soja, como o tofu, chás, hoje em dia, os fitoterápicos, que é vida para mulher 40+, como sálvia, folha de amora, chá verde. Folha de amora, já ouvi também. Chá verde, o romã, que é excelente também. E tem essa ação do fitoestrógeno que vai uma alimentação muito. Super diferente. Que a gente está acostumado a comer no dia a dia. Sim, são estratégias específicas, porque, como eu falei, a mulher ela precisa ter um olhar diferente para a alimentação. E muito mais que tirar nesse período é saber também o que implementar. Então, às vezes, a mulher ela acha que ela tem que retirar muitos alimentos, né? Ter uma alimentação restrita. Não, a gente pode amplificar essas opções de forma diferente. Amanda, desde que você começou a atuar nessa área, você percebeu a evolução da nutrição voltada especificamente para as mulheres de 40+. Quais mudanças significativas ocorreram e quais ainda são necessárias? Eu acho que a abordagem do conhecimento para essas mulheres, sabe? Porque existem muitas informações hoje em dia. A gente abre a internet e a gente tem ali uma amplas informações. Algumas confiáveis, algumas não. Só que acontece, a gente precisa ter conhecimentos que realmente têm embasamento científico. A gente precisa de informações que realmente vão poder ajudar essas mulheres. Então, assim, poucas pessoas sabem da modulação hormonal através dos alimentos, de forma natural. Alimentos específicos, né, para cada sintoma, alimentos específicos para cada fase. Então, a mulher, ela precisa, é um grande desafio, porque a mulher precisa ampliar a consciência e o conhecimento que ela pode sim ser ajudada, que ela não precisa passar por muitos desses sintomas, e a gente tem como melhorar a saúde dessa mulher, o corpo dessa mulher, com estratégia bem simples. Só saber adequar todos esses alimentos de forma certa, né? Essa pergunta, como que você adapta suas abordagens para atender cada uma de suas pacientes, né? Cada uma com necessidades específicas. Então, a gente faz uma pré-avaliação dessas mulheres maravilhosas e magras e a gente entende ali qual... Desde exame sanguíneo até tudo. Exatamente. A gente tem uma equipe... Check-up total. Tem uma equipe que faz toda essa abordagem, faz toda essa avaliação para entender ali as necessidades de cada mulher. Então, a gente vai ajustando conforme o necessário. Algumas precisam de uma conduta mais específica, outras não. Como a gente falou também, a questão da reposição hormonal, muitas mulheres elas precisam também fazer a reposição hormonal de forma farmacológica, porque muitas têm sintomas muito agravados. Então, a gente consegue melhorar, sim, esse aspecto, a gente consegue. Mas é preciso também... Então, algumas coisas a gente precisa fazer uma indicação médica. E tem toda a equipe que trabalha comigo que faz também todo esse suporte. Amanda, já que você comentou, como que foi a experiência de trabalhar embarcada numa plataforma offshore
com 100 homens. Bem, O que isso influenciou aí na tua carreira? bem desafiadora, mas assim, de muito crescimento, né? Porque Você ficou quanto tempo? Eu fiquei 3 anos trabalhando embarcada. 3 anos? 3 anos. Mas é aquela embarcada que você fica 15 dias, aí volta pra Exatamente, casa? 14 é a escala, né? Mas, poxa, na época, início de pandemia, a gente ficava 10 dias no hotel, presa no hotel. E chegou algum tempo, eu fiquei até 30 dias embarcada dentro da plataforma. Então foi um desafio muito grande, porque quando a gente se encontra nessa situação, a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções. A gente precisa olhar muito mais pra gente conseguir controlar, porque assim, é um sentimento que eu descrever, ninguém vai entender, só quem trabalha sabe. Quem tá lá. Mas é uma forma também de autoconhecimento muito, muito grande. E eu precisei passar por isso para mim entender um pouco mais sobre a Amanda, sobre quem a Amanda é pessoal, sobre quem é a Amanda profissional. E é um grande desafio, porque muitas das vezes a gente está num ambiente com muitos homens, né? Tem a questão muito olhar machista, né? Imagina, você novinha lá. E eu era gerente operacional, eu era gerente de operações. Então, assim, eu tinha uma equipe que trabalhava comigo que 90% eram homens. Então, assim, você conseguir ter o respeito, né? Aqueles homens respeitarem, não te olhar com um olhar machista, e conseguir se impor, né, dentro disso, é um desafio muito grande. Mas a gente tem que ter firmeza de quem a gente é, a gente tem que ter conhecimento e consciência de quem a gente é, do que a gente quer, pra gente não desvirtuar. Não surtar e não desvirtuar. Exatamente. Mas é um desafio que vale a pena passar. É um crescimento Isso é muito bom. pessoal, é um crescimento profissional. Quem tem a oportunidade, acho que cada um tem seus caminhos também, né? Aquilo só vem pra gente o que a gente precisa. Mas foi ótimo. Amanda, quais são as principais mudanças fisiológicas que ocorreram no campo de uma mulher após 40 anos e como essas mudanças influenciam no metabolismo, no peso e a saúde em geral? Sim, isso é um grande desafio também da mulher 40 a mais, né? Que justamente a mulher ela tem muitas alterações fisiológicas nesse período. Então, são alterações hormonais, ou alterações metabólicas, e que causam um desequilíbrio muito grande, não só na estética, né, corporal da mulher, mas também na sua saúde emocional, na sua saúde mental. Então, essa mulher, ela tem essa desregulação do eixo hormonal. É uma mulher que muitas das vezes, né, falando aqui, pode ser de uma forma mais branda ou de uma forma mais severa, comprometimento da sua função cognitiva, memória, foco, concentração, princípios depressivos, né, ansiedade, irritabilidade, esses distúrbios de humor, né, aquelas tristeza repentina. Então, são muitos sintomas que acometem essas mulheres. E de todos os lados, né, de todas as partes, emocional, mental e corporal. Então, essa mulher, ela precisa ali de um suporte específico, ela precisa de conduta específica e saber que tem tratamento, tem como você melhorar tudo isso, tem como você viver na sua melhor fase, na sua melhor versão, livre desses sintomas, tem como ela ter o corpo que ela deseja. Então, ela tem que ter esse olhar de autocuidado também e saber que tem recurso para a gente tratar tudo isso. É importante ampliar a consciência dessa mulher. Porque o que acontece? Esses fatores, né, a baixa libido, que muitas mulheres têm, então chega nesse período, a mulher está sem ânimo, a mulher está sem disposição, a mulher está sem autoestima, já não compra uma roupa que quer, né? Tem vergonha de, às vezes, namorar com luz acesa, com seu parceiro, com seu marido, não coloca mais um biquíni. Então, tudo isso vai afetando a parte emocional dessa mulher, a parte mental, que fica muito comprometida. E muitas das mulheres, o que faz? Desistem, né? Desiste. Mas desistir não é o caminho. Desistir não é o caminho. A gente tem como tratar todas essas questões. Então, buscar, né, ajuda, buscar conhecimento, informações, acho que é o principal para a gente conseguir mudar esse quadro. Bom, já que eu tô nessa fase aí de 40 a mais, eu quero saber, a menopausa é uma fase desafiadora para muitas mulheres. Como a nutrição pode desempenhar um papel crucial nesses sintomas da menopausa? A nutrição preventiva
é o melhor caminho, né? O que você indica? Vamos lá, prevenção da menopausa. O que você indica, igual eu tô com 42, o que você indica para uma pessoa de 42 anos começar a comer para quando chegar na menopausa ela tá equilibrada? Ter uma alimentação mais anti-inflamatória, né? Rico em alimentos, né? Anti-inflamatórios. Alimentação mais baseada em alimentos in natura, né? Como verduras, tirar frutas, os enlatados. Mais natural, como eu falo, descascar mais, desembalar menos, né? Realmente alimentos, não só produtos alimentícios. Não que eu acho que a gente tem que evitar e tirar tudo da nossa alimentação, não é isso, até porque a gente tem um convívio social, a gente sai para jantar, né? Tem aqueles momentos. Mas uma alimentação 80-20. 80% é a minha rotina, 20% é aquilo que eu quero me dar o luxo de comer. Sim. Entender que a alimentação, a sua relação com a alimentação, você nutre o seu corpo ou você alimenta as suas emoções? Porque muitas das vezes, muitas mulheres, elas ficam no automático, vivem de forma tão aleatória, trabalho, é marido, é casa, são os filhos, e aí ela não para pensar que a alimentação também é uma forma de nutrir nosso corpo, não só de matar nossa fome, não só de engolir nossas emoções mesmo, se alimentar porque está com vontade, né? E muitas das vezes isso também são distúrbios fisiológicos que acontecem nesse ciclo, né? Essas alterações hormonais que geram essa descompensação na mulher. Então, a forma preventiva é a forma da gente tratar todas as questões hormonais, metabólicas, inflamação, para que essa mulher chegue também com esses sintomas de forma amenizada, para não causar tanto impacto. Então, atividade física fundamental para a mulher, né, em todas as fases da vida, não só 40 mais, mas existe uma necessidade muito maior da mulher 40 mais fazer atividade física, não só o aeróbico, né, pela questão cardiovascular, mas também uma musculação. Fortalecimento dos ossos, exatamente. Músculos. A musculação não é somente estética. Musculação, a gente tem um corpo que a gente tem uma estrutura óssea, que é esse corpo, essa estrutura óssea que sustenta o nosso corpo. Então, a gente precisa fortalecer isso. Porque quando a gente chega ainda não cheguei, mas vou chegar. Chega no climatério, a gente tem um comprometimento também dessa densidade óssea. O estrogênio, que é o hormônio predominante na saúde da mulher, ele desencadeia muitos fatores, inclusive a redução da densidade óssea. Nossa. Então, essa mulher tem maior risco de desenvolver uma osteopenia, osteoporose. Eu até falo isso com a minha mãe, a gente discute muito isso, porque na época da minha mãe tá com 70 quase, não tinha malhação, musculação. Elas faziam exercício, corria, caminhava, mas não pegar peso. E a minha mãe tem muito problema no joelho. Nos ossos. Né? Toma até ácido hialurônico para ir amenizando o ato da cirurgia, né? Porque, na verdade, ela tinha que tirar o joelho e colocar outro. Só que ela fica tomando ácido hialurônico. Ela fica brincando, você vai ter também, você vai ter também. E ela começou com 40. Como eu já tô com 42 até hoje, não tive nada. E eu falo, mãe, mas eu malho pra caramba. Então, assim, o meu músculo, o meu osso tá forte. Talvez eu não tenha. Isso veio da minha avó, da minha avó pra minha mãe. Talvez eu com 60 anos não tenha problema nenhum no joelho. É bem provável que não. Né? Que você já tem esse histórico de musculação. Porque o que a gente precisa? A gente precisa ter a consciência também que a gente não precisa somente tratar a consequência. A gente pode tratar a causa. Né? Então, por isso também entra o olhar preventivo para isso. Porque, como eu disse, a musculação não é só estética. Ela é responsável por todos os processos do nosso corpo. Então, essa mulher tem a queda do estrogênio, ela tem maior flacidez, perde massa muscular, que a mulher também tem a perda da massa muscular, do catabolismo, né? Devido a essas alterações hormonais. Então, a musculação é fundamental. Amanda, então fala um pouquinho quais são os erros mais comuns que as mulheres cometem em relação à dieta durante o processo de climatério e menopausa e como evitá-los. Um dos erros muito comum é restringir muitas calorias. Muitas mulheres, elas fazem um déficit calórico muito grande. Fica naquela dieta da proteína, esquece do carboidrato. Exatamente. Eu passei um tempo assim, fiquei magra. E, depois... e aí você já tem a mulher 40 mais, ela já tem uma probabilidade de perder massa muscular. Sim. Não come carboidrato, faz uma ciclagem legal. Mas fica feio, fica aquela mulher flacidez, seca. Exatamente. E aí a pele... falta parece de um chiclete. Parece um chiclete. E para mulher que se preocupa também com essa parte estética corporal, é muito ruim isso. Então, o que acontece? A gente tem que entender que emagrecer não é somente cortar calorias. Não é somente deixar de comer.
A gente precisa ter estratégias ali entre o equilíbrio de querer e precisar. Que acontece um erro comum também, que acontece com muitas pacientes, muitas mulheres, fazer jejum de forma sem estratégia, né? Ficar sem comer muito tempo. E assim, deixar de comer não é fazer jejum, é falta de rotina. Então, já que você falou de jejum, agora até uma dúvida minha. Que eu acho que isso é loucura, mas já ouvi falar que não. Eu tenho lido bastante sobre isso, mas eu não consigo fazer. O que você acha do jejum intermitente? Acho uma ótima estratégia para mulher 40 mais. Para ajudar na resistência insulínica, né? Diminuir a resistência insulínica, a diminuir o déficit calórico, a fazer que o nosso corpo utilize esse metabolismo, né? A lipólise, né? Estimulação do glicogênio muscular. Eu nunca consegui fazer. Não. Nunca. Não, 12, ou então 14. aquele negócio de acordar. Hoje eu vou acordar, vou tomar só uma água e vou pra academia. Porra, eu desmaio na academia. Não, mas aí justamente existe o nutricionista pode passar as estratégias certas. Não necessariamente você precisa ir em jejum intermitente. Você pode fazer um jejum metabólico, por exemplo, tomar uma colher de TCM antes do treino, que é uma fonte de energia rápida e vai estimular a lipólise, né, que é a queima de gordura, usar a gordura como principal fonte de energia e vai te dar mais resistência, para você também não vai fadigar. Você pode tomar um shot anti-inflamatório. Geralmente com o que? Esse shot inflamatório eu já ouvi falar. É o gengibre? Você pode colocar... De manhã, em jejum, o gengibre, às vezes, ele... Muito forte? Se a mulher não tiver nenhum desconforto, pode fazer. Mas pode colocar cúrcuma, glutamina, que também vai melhorar a síntese proteica durante o treino. Própolis. Só que algumas mulheres, elas não conseguem se adaptar assim, né, dessa forma, né? Então, por isso que a gente tem que pensar estrategicamente. Treinos de força, né? Quando realmente... tem a questão da musculação, é bem desconfortável. Eu também não faço treino de força de manhã em jejum, porque eu acho que eu não tenho força, né? Porque requer uma força maior da gente. Então, geralmente, eu faço uma refeição, né? Antes de treinar. Mas o cardio, né, o aeróbico, dá para fazer em jejum. Também vai estimular essa queima. Hoje eu vou lá só para fazer um aeróbicozinho, aí eu consigo. Uma colherzinha de TCM. Agora, falar que vou fazer musculação em jejum, exatamente. não consigo. Algumas pessoas não conseguem se adaptar. E, assim, realmente a gente precisa de desempenho, né, de performance. E se a gente não se alimenta, a gente pode comprometer também a qualidade desse treino. Desenvolver uma linha de nutracêuticos exige um grande esforço e conhecimento. Pode nos contar mais sobre o processo de criação da Essencial Nutracêuticos? A Essencial Nutracêuticos faz meu coração falar um pouco mais alto, né? Porque a Essencial Nutracêuticos, para mim, não é só uma marca, né? É um propósito, é um símbolo de autoconfiança para as mulheres que acreditam em si, né? Então, assim, é uma linha gerada desde o meu coração, assim, com muito carinho para essas mulheres 40 mais, porque é uma linha desenvolvida para as mulheres 40 mais. Pensado em cada sintoma, em cada barreira, em como que a gente vai fazer para facilitar e que essa mulher, desde a parte do emagrecimento, né, a questão da saúde emocional. Então, é uma linha de nutracêuticos desenvolvida para cada sintoma da mulher 40 mais. E quais os desafios que você enfrentou ao longo desse caminho? Muitos. muitos desafios, assim, desafios externos, né, desafios internos. Então, acho que cuidar de mulher é um olhar também externo, mas é um olhar interno, né, a gente poder levar para essas mulheres propósito, levar a transformação, levar a força, porque eu acho que nós mulheres somos força, e fazer com que elas entendam isso, né? E que cada um possa descobrir esse propósito dentro de si. Porque o autocuidado, ele não é só emagrecer, estar com o corpo que a gente deseja. É cuidar da nossa mente, é cuidar da nossa saúde emocional. É o equilíbrio disso tudo. Exatamente. Então, eu acho que o maior desafio é a gente conseguir realmente levar essa transformação assim, para a vida de cada mulher. Quando tem resultados incríveis que... gratidão, assim, eu fico muito feliz, mas a gente conseguir abranger o maior número de pessoas, né, de mulheres.
A nutrição é uma área em constante evolução. Como que você se mantém atualizada com as últimas tendências e inovações e como essas atualizações se refletem na sua prática e produto? Realmente a nutrição é uma constante muda toda evolução. hora. Toda hora. E toda hora tem... Cada ano é um negócio novo na internet. Exatamente. E aí é um estudo diferente, alguém fala alguma coisa diferente, um blogueiro vai lá e fala outra coisa. Ou é um produto novo que surgiu. Exatamente. Não, isso agora ajuda nisso aqui. A gente nem sabia que isso ajudava. E as pessoas ficam refém disso, quando elas não têm conhecimento. Então, informação, a gente tem muitas informações. Mas qual informações realmente são verídicas, de fato funciona? Então, a gente tem que procurar o quê? Estudos científicos, embasamento, da onde sai aquilo, se as pessoas realmente têm, na prática, têm resultados, qual é o profissional que a gente está ouvindo, né? Então, eu constantemente, eu tento me atualizar disso, né, com curso de atualizações, com estudos, tenho minha horinha por dia que eu tiro para estudar, para entender o que está acontecendo, congressos, né, enfim, tudo que a gente possa se atualizar e saber o que há de melhor e de maior qualidade também que eu possa estar levando para essas mulheres. Sempre. Amanda, você comentou aqui da época da pandemia, e claro que a pandemia trouxe grandes desafios. E com a queda desses atendimentos no consultório, o que você conseguiu fazer na pandemia? Bem, eu consegui... a pandemia eu consegui trabalhar marcada. Você falou, lembra? Trabalhar marcada. Mas não só como... falando de mim, né? Mas eu acho que a pandemia serviu para a gente ter um momento de olhar interno, né? Sim. Foram momentos de muitas mudanças, né? E muitas das vezes a gente vive tão no automático, né? Trabalho, filho, são metas, sonhos, que a gente se esquece muitas das vezes de fazer esse momento interno, de olhar para dentro, né? A gente está preocupado muito com o que está fora, com o que é externo. Então, muitas das pessoas, quando se depara com isso, tem crise de ansiedade, que a gente consegue superar isso, a gente tem uma crescente evolução, né? E outras pessoas também nem tanto assim, mas a gente precisa procurar ajuda, muitas pessoas ficaram doentes, né, emocionalmente depois da pandemia, mas a gente precisa olhar para nossas dores, a gente precisa olhar para os nossos traumas, para nossas emoções, saber identificar e pontuar, né? Entender que a emoção, ela é algo passageiro. Então, a gente tem que acolher as nossas emoções, mas aquilo não pode definir meu comportamento e aquilo não pode definir quem eu sou, sabe? Então, eu acho que, se fosse resumir, autoconhecimento e consciência, que a gente passou na pandemia, né? E que muita gente não melhorou, né? Vai ter um momento. Acontece. Vai ter um momento. Quais são as barreiras mentais mais comuns que as suas pacientes enfrentam no início de uma jornada de transformação? A autolimitação. A autolimitação, exatamente. Muitas mulheres se limitam, né? E se limitam por quê? Acham que não conseguem, acham que não são capazes, acham que não são merecedoras, né? Então, as barreiras mentais e emocionais também é a maior autolimitação dessa mulher no processo de emagrecimento. Por isso, nos meus programas, né, no meu programa especificamente no Maravilhosas e Magras, existem 3 pilares. Os pilares fisiológicos, que a gente trata todas as questões fisiológicas, o pilar emocional, que a gente também faz essa mulher ter consciência de quais emoções que influenciam nesse comportamento, muitas das vezes na descompensação alimentar, e o comportamental, porque muitas das coisas, da forma de se alimentar também é inconsciente. A mentalidade positiva é muitas vezes vista como um fator-chave para o sucesso. Quais estratégias você sugere para desenvolver e manter uma mentalidade positiva durante o processo de emagrecimento? A mentalidade positiva, ela é o controle de tudo na nossa vida, né? Eu vou conseguir, exatamente, eu vou tentar, sempre pensando no positivo. Então, é um conjunto intencional ali que a gente tem que ter para ter essa mentalidade positiva. E começa a partir do pensamento. O que eu tenho pensado que me gera comportamentos construtivos, que me gera uma mentalidade positiva? Eu me alimento mal, eu não faço exercício físico, eu sou uma pessoa mal-humorada, sou uma pessoa ingrata, eu não oro, não faço nada. Qual mentalidade positiva que a gente quer tirar dessa situação? Então, mentalidade positiva é você entender quais pensamentos aqui eu posso controlar
de forma que vai me trazer um Me benefício, ajudar. de forma que aquilo vai ser construtivo para quem eu sou, para quem eu quero e para a vida que eu quero ter ou que eu estou tendo, que eu estou vivendo. Engraçado que isso existe mesmo. Tantas pessoas que pensam sempre no não, né? No Exatamente, negativo, que eu não vou exatamente. conseguir, isso não vai dar certo. A pessoa nem tentou. Aí eu falei, mas você nem tentou, já tá falando que não vai dar certo? É autolimitação. Eu já sou ao contrário, Amanda. Exatamente. Eu já sou aquela sonhadora Positiva. demais, que eu acho que tudo vai dar certo. E eu encaro e sei que o negócio vai ser punk. Mas vai dar certo. Mas eu vou e falo, mas vai dar certo. Não, mas vai dar certo. Só que assim, dessa decisão até dar certo, é um processo. Mas você vai passando essas barreiras, você vai vencendo essas barreiras até dar certo. Porque a mentalidade que a gente tem que ter não, eu vou fazer para ver se vai dar certo. Não, eu vou fazer até dar certo. Claro que eu corro atrás daquilo para dar certo. E não eu não sou daquela que fica esperando o papai do céu, Deus me ajudar. Não existe nada na nossa vida que vale muito a pena, que não tem desafio. Então, assim, tudo que vale muito a pena não é fácil. E a gente, né, vale a pena. Você usa uma frase que eu falo muito, eu falo isso. Eu acho que se for muito fácil, não. O que é difícil, que eu quero. Exatamente, porque vale a pena. E assim, o crescimento não tá no que você conquistar o que você quer, mas sim no processo que você passa até você conquistar o que você quer. Então, essa é a mentalidade positiva que a gente tem que ter. Então, entender que o meu pensamento controla o meu sentimento me gera uma emoção que vai me gerar um comportamento. É isso. Então, qual é a conduta que eu quero ter para realmente que me aproxima do objetivo de ser quem eu sou, de ter o que eu quero, de conquistar o corpo que eu desejo, aquele sonho, aquele projeto. Então, assim, se a gente começa algo com pessimismo, não vou conseguir, não. Aí não vai mesmo. Aí nem começa. Exatamente. Se aí você não já vai. tá pensando que não vai conseguir, nem começa. Exatamente. A gente só consegue alguma coisa quando realmente a gente não desiste. Isso aí a gente consegue. Então, essa é a mentalidade que a gente tem que ter. Amanda, como que você aborda a questão, então, da reposição hormonal em suas práticas nutricionais? Faça a reposição hormonal através dos alimentos, né? Que é a reposição de forma natural. Mas em alguns casos mais agravados, realmente precisa da conduta médica. Então, isso é avaliado individualmente. Então, quando a gente consegue fazer essa conduta através dos alimentos, essa modulação de forma natural e tratar essa paciente de forma que ela tenha a amenização desses sintomas, aí a gente faz e tá tudo ok. Mas quando, em alguns casos as taxas estão muito desreguladas, foge do meu controle, aí sim entra a conduta médica para fazer a reposição hormonal de forma farmacológica. A saúde óssea é uma preocupação importante para a mulher de 40 a mais. Quais as suas recomendações em termos de dieta e suplementação para prevenir a osteoporose? É um ponto muito importante, né? A osteoporose e osteopenia em mulheres menopausadas. Mas precisa, sim, de uma suplementação mais específica. Como nós falamos, tem que ter esse olhar preventivo, a questão da musculação, para fortalecer não somente a massa muscular, mas também fortalecer essa massa óssea. O que você indica de alimento? Alimento, suplementação. Mais a parte da suplementação. Alimentação, proteína, né? Fonte de proteína, fonte de vitamina C. E suplementação, vitamina D. É essencial para melhorar a absorção de cálcio também na parte óssea, né? O cálcio também de boa fonte, dosado em níveis adequados, porque senão... E aquele mito do leite? Tem uma história aí do leite. Ajuda ou não ajuda na Sim, parte o leite óssea? É uma fonte de cálcio, né? Que depois de 40 a mulher não tem que tomar não tem leite, tanta absorção, né? É o que acontece. A mulher, se ela tem um corpo inflamado, se ela tem um comprometimento na microbiota intestinal, ela não vai ter uma absorção de cálcio tão grande, né? Dessas fontes de laticínio de leite. Então, a indicação é de suplementação, mas em níveis adequados ali também, porque com vitamina D, porque é a vitamina D que ajuda a absorção de cálcio nos ossos. Então, se a gente não tem essa absorção, esse nível de vitamina D também de forma adequada, esse cálcio vai ficar circulante na nossa corrente sanguínea e pode calcificar tecidos moles, né? Que não é a viabilidade, mas não é o indicado. Mas uma alimentação rica em proteína, musculação, colágeno, né?
O nosso osso também precisa de colágeno. Eu não tô tomando, tem que comprar. Tem que tomar um colágeno. Mas o do pozinho mesmo, que mistura com a aguinha e vai. Exatamente. É um colágeno de boa fonte, né? De Sim. qualidade, comprovado, cientificamente comprovado. Mas o colágeno também, ele precisa ser absorvido. E como que o colágeno é absorvido? Pela presença de aminoácidos, que são a quebra das proteínas, né? Muitas das vezes a suplementação que a gente faz, por exemplo, de peptídeo de colágeno, que é a molécula da proteína de forma mais absorvível, com uma vitamina C, com silício orgânico também, ela vai ter melhor absorção do que um colágeno que você compra pronto. Então, também é importante equilibrar com uma alimentação adequada, rica em proteína, rica em fibras, com uma saúde intestinal também não comprometida, e a musculação. Já que agora eu vou falar de um fator que eu adoro, que eu mando bem, sou boa de cama, né? É o sono. O sono é um fator crucial para a saúde. Como que você aborda questões relacionadas ao sono com suas pacientes? Porque eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade enorme de descansar. E o sono é muito importante. Como é que você aborda isso? Até a ansiedade tira um pouco. Sim, o sono ele é um fator determinante, regulatório para todos os processos naturais do nosso corpo. Então, assim, não falando somente de emagrecimento, mas também de saúde, de longevidade, né, de bem-estar. O sono ele é importantíssimo. Ele tem um papel muito fundamental em todos esses processos, porque é durante o sono que a gente tem toda a reparação hormonal, que a gente tem toda a reparação metabólica. Então, se essa mulher ela não dorme bem, se ela não tem uma noite de sono com uma qualidade que deveria, ela não tem a reparação desses processos fisiológicos. E isso compromete demais a parte hormonal, que nesse período já está comprometida pela queda do estrogênio, pela queda dos hormônios sexuais femininos, né, que é o estrogênio, progesterona, testo. Então, ela já tem aí um comprometimento desses hormônios que desequilibra toda uma cascata hormonal. Então, pode afetar aí o cortisol, que é aquele hormônio do despertar durante o dia, né? Que a gente tem maiores níveis para a gente se manter acordada. E ele vai decaindo ao longo do dia, que aí entra outro hormônio em função, que é a melatonina, que tem a função de induzir o sono de forma natural. É importante a gente olhar para essa questão do sono. É importante ter rotina, horário de dormir. Eu ia perguntar isso agora. Quais são suas recomendações para uma boa noite de descanso? Sim, primeiramente identificar o que está causando isso, né? O que está causando essa perda do sono. É uma insônia, né? Porque o sono é um fator, um sintoma comum dessa mulher 40+. Então, e é um dos primeiros sintomas. Então, o que está causando isso? A mulher está tendo insônia, está tendo sono picotado, está acordando às 3 da manhã e não consegue dormir mais. Tem várias pacientes assim. Precisa de uma suplementação de melatonina. A gente precisa regular esse eixo hormonal. A gente pode fazer um chazinho à noite ali para relaxar. Exatamente. Tirar tela 2 horas antes de dormir, né? Televisão, celular. Fazer alguma atividade mais relaxativa, né? Uma meditação, um livro, né, que você gosta de ler, ou de repente um filme mais calmo, né? Eu falo, tem tantas coisas do que a gente cair no remédio, tem tanta gente aí viciada em remédio para dormir. Tem muitos recursos que a gente pode recorrer antes de uma medicação. Acho que a medicação em muitos casos, deve ser a última opção, antes da gente tentar coisas mais saudáveis e que não trazem efeitos colaterais. Então, existem muitas técnicas para melhorar também, estratégias para melhorar a qualidade do sono. Como que a nutrição pode influenciar na prevenção de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, especialmente em mulheres após os 40 anos? As doenças crônicas, muitas delas, né, e grande maioria, são doenças nutricionais, que a gente pode ter esse olhar preventivo e cuidar a partir da alimentação. Por exemplo, a diabetes, né, é uma doença nutricional. Então, se eu tenho uma alimentação equilibrada, se eu tenho uma alimentação anti-inflamatória, se eu tenho uma alimentação rica em antioxidantes, se eu sou uma pessoa ativa, me exercito, se eu tenho um sono de qualidade, a gente pode evitar muitas dessas doenças, mas a gente pode prevenir e também tratar, né, controlar muitas dessas doenças que são desencadeadas também pelo ciclo da mulher 40+, né?
O diabetes também pode ser hereditário ou não? Pode, Pode, não tem? é diabetes tipo 1. Porque eu vejo crianças, às Sim, vezes, com existem diabetes. dois tipos de diabetes, né? O tipo 1, que é hereditário, né? É. E o tipo 2, que é adquirida, né, ao longo do tempo, pelos hábitos de vida, pelo hábito alimentar, que a gente pode tratar aí de forma com alimentação e atividade física. Então vamos lá, o papel da nutrição no empoderamento feminino é muito importante. Como que isso reflete em suas práticas diárias com suas pacientes? Pois é levar essa questão, né, do autocuidado, da força da mulher. Por que ela precisa se cuidar? Porque a mulher precisa se olhar e ter esse olhar de autocuidado, né? Porque o preço que a gente paga pela falta de cuidado é muito maior do que o que a gente paga pelo autocuidado. E autoestima, essa mulher se sentir bem, colocar uma roupa, se sentir bem com o seu corpo, ter alegria, ter ânimo, se sentir desejada, ser Amada, elogiada, exatamente, ter aquela clareza de quem ela é, que ela tá bem com ela e por que ela precisa disso. A nossa vida passa tão rápido, a gente perde tempo com tanta coisa que não nos agrega em nada. Então, assim, a gente tem que ser a nossa maior prioridade, a gente tem que ser o nosso maior cuidado. Porque se a gente faz isso, a gente consegue lidar melhor com outras coisas. Mas se eu não tenho tempo para cuidar de mim, se eu sou uma pessoa que eu não me cuido, que eu não me olho, que eu tô... Como vamos cuidar de outra pessoa? Até de um filho, de um namorado, do marido. O comprometimento do cuidado tem que vir primeiramente com a gente, né? Amanda, com o avanço da tecnologia, como que você vê o papel das inovações digitais na nutrição? Sim, muitas coisas, né? Hoje em dia a gente tem muitos recursos tecnológicos fantásticos, né? E confiáveis, que realmente vêm para agregar muitos benefícios, né? À nossa saúde. Mas existe também muitas coisas que não são confiáveis. Então a gente tem que entender o que realmente faz sentido, realmente vai trazer resultados, o que realmente não vai comprometer nossa saúde. Mas a gente tem recursos aí amplamente tecnológicos que realmente acho que vale a pena a gente conhecer, fazer, né? E quais são os desafios éticos que você acredita que a nutrição clínica enfrentará no futuro? Existe muita... Hoje em dia existe de tudo, né? E hoje todo mundo fala o que quer, né? Cada um fala o que quer. Fala Não tem o que a quer. menina lá que falou assim, que é a dieta da banana? Como se só banana 10 dias. Da lua, eles inventam. Dieta não sei, da gelatina. E o povo acredita, exatamente. Né? O povo então, acredita assim, e faz, e passa mal, desmaia. É uma loucura. E aí, na verdade, geram muitos efeitos indesejados, né? Então, procurar realmente fontes confiáveis, coisas, dizeres, pessoas, profissionais que realmente têm embasamento científico para o que elas estão falando e fazendo, né? Quais são os principais avanços científicos recentes na nutrição ortomolecular e nutracêutica que mais te entusiasmaram e como eles podem beneficiar suas pacientes? Muitos estudos, né, sobre alimentos de forma natural que realmente vem para melhorar esses sintomas clínicos da mulher 40+. Então, hoje, a gente tem alimentos que antigamente a gente nem conhecia, né? Foi o que eu falei. Que a gente nem conhecia. Há tantos anos atrás, quem falava de tofu, ou semente de linhaça, ou qualquer outra coisa desse tipo, não fazia parte da nossa alimentação. Exatamente. Então, assim, hoje a gente tem muitos estudos que comprovam que existe muito alimentos, né? Uma ampla de alimentos, gama, realmente, que podem trazer muitos benefícios, não somente de tratar ou prevenir algumas doenças, mas também de tratar, né? Amanda, agora fala pra gente quais são os seus planos para o futuro da sua prática nutricional. Eu quero continuar, não tenho dúvida de onde eu tô e aonde eu quero chegar, é esse meu caminho. E eu quero aí atingir o maior número de mulheres, eu quero transformar aí o maior número de vidas e realmente resgatar essas mulheres que precisam se olhar com esse olhar do autocuidado e viver aí a sua melhor fase, a sua melhor versão. Fala pra gente, então, quem tá nos assistindo, quem quiser ter uma consulta com a Amanda, onde te procurar? Pode falar. Pode contactar pelo Instagram, Amanda Ferreira Nutricionista. Muitas dicas bacanas, muito conteúdo valioso. E tem muita coisa bacana também, lives, informações, conhecimento.
Para uma mulher que se ama, é uma mulher que se cuida. Então a gente tem que levantar essa bandeira e realmente ter esse olhar de autocuidado, gente. Amanda, quero te presentear com 2 rodízios para você levar quem você quiser na melhor churrascaria do Rio de Janeiro, Barra Grill. Obrigada. Vou comer minha saladinha saudável, essa proteína. Com certeza, com certeza. E vamos lá, existe alguma área específica em que você gostaria de se aprofundar ou expandir? Genética, epigenética. Acho que pode ser aí uma grande promessa para o futuro, né? Mas são planos futuros. E para finalizar, Amanda, qual que é a mensagem mais importante que você gostaria de deixar para as mulheres 40 a mais que estão te ouvindo e buscando melhorar sua saúde e bem-estar? É esse olhar realmente do autocuidado, né? Não desistir de se cuidar, não desistir de ter o corpo que elas desejam, que isso é possível, né? É super possível. Não desistir de você. Porque quando a gente realmente tem um caminho certo, quando a gente tem a estratégia certa, a gente consegue, sim, não somente ter o corpo que a gente deseja, mas mudar também a nossa forma de vida, a nossa qualidade, o nosso ambiente, nossa vida social, porque o olhar, a gente tem que ser sempre para nós. Então, se a gente está bem com a gente mesmo, com certeza a gente está também bem em outras situações da nossa vida. Agora um lado meio picante, um momento intimidade com a Amanda Ferreira. Você acredita que é possível manter a chama da paixão e a intimidade ao longo de muitos anos em um mesmo relacionamento? Acho que sim, acho que sim. A gente tem que estar com essa constante busca também do aprimoramento, né? Um relacionamento, acho que é um dos maiores desafios da nossa vida, porque a gente tem que aprender a lidar com o outro, que muitas das vezes a gente não sabe lidar com nem com nós mesmos. Exatamente. Então, assim, é uma visão também interna, né? Porque muitas das vezes o outro traz os defeitos que a gente tem que se deparar com ele e a gente tem que realmente superar, né? Ter esse olhar, essa consciência do que eu posso melhorar, do que o outro pode melhorar, a comunicação, a vontade de querer sempre apimentar. E assim, mulheres, o maior poder que a gente tem sobre nossas vidas são nossas escolhas. Não permita-se escolher qualquer coisa, gente. Alguém que não tem ali uma compatibilidade com você, que não sonha os mesmos sonhos, que não tem a mesma ambição. Nem mulher nenhuma nasceu ou está num relacionamento para ser maltratada. A gente se permite passar pelas coisas. Então, não permita-se pouco. Existe algum tabu sexual que você acredita que deveríamos quebrar na sociedade? Eu acho, pensando assim, talvez eu acho que ainda exista esse tabu, né? A mulher tem que entender quais pontos, né, ali do teu corpo causam, te traz mais prazer, até mesmo para melhorar a questão do relacionamento. Quando a gente se conhece, a gente tem mais certeza ali do que a gente quer, né, do que a gente gosta. Então, consequentemente, vai melhorar aí até a relação com o seu parceiro, né? Mas ainda é um tabu, né? Quando se trata de sexo, Amanda, você é do time selvagem ou romântica? Eu sou 50-50. Entre 4 paredes, pra você vale tudo? Sim, mas se consentido pelos dois. Acho que vale tudo. O combinado. Exatamente. O combinado não sai caro. O que é combinado. O que você prefere na hora do vamos ver? Dominar ou ser dominada? Eu, como uma boa ariana, eu gosto de dominar. Mas eu também, às vezes, eu me rendo. Você acredita que fantasiar e explorar fantasias sexuais é importante para manter uma vida sexual saudável e duradoura? Acho que sim. Acho que a criatividade é um dos pontos para nunca deixar a nossa vida sexual, o nosso relacionamento cair aí na chama se rotina. apagar, Né? Exatamente. Tem que ter um momento pro casal, tem que ter um momento pra gente. Então, o autocuidado gera esse ciclo, né, também do autocuidado, autoestima, autoconfiança. E, consequentemente, isso melhora a relação e a gente tem que usar e abusar da criatividade quando vem realmente para trazer bons benefícios. Amanda, adorei te receber aqui, adorei te conhecer, foi um papo super legal. Com certeza quero marcar de ir lá no teu consultório, que eu já tenho mais de 40, então tem que ir lá, muito né? bem recebida. Esperar por esse momento. E desejo muito sucesso para você nessa carreira que eu acho linda, por sinal. Parabéns. Muito obrigado, obrigado você pelo convite. Foi ótimo o nosso bate-papo. Galera, e lembrando que na próxima quinta temos um novo episódio. Para você que ainda não se inscreveu no canal, entre aí no Elas Falam Tudo, ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro das entrevistas maravilhosas. Beijo e até a próxima.
Tchau.